Fala, galerinha do inglês, tudo bem com vocês? Sou eu mesma, Teacher Priscila, e hoje, na sétima série da EAJA, do nosso Conexão Escola em língua inglesa, nós vamos estudar um pouquinho mais dos gêneros textuais que nós estamos vendo nos vídeos da EAJA, que são os gêneros informativos. Então, vamos lá? Primeiro, a gente vai rever o que são os cognatos. As palavras cognatas ou cognatos são aquelas que se parecem com as palavras em língua portuguesa, tanto na grafia quanto no significado. É muito importante que você as identifique nos textos, porque os cognatos, eles nos ajudam muito a entender o que o texto está falando. Eu trouxe alguns exemplos de cognatos aqui para vocês verem. Vamos lá. Different, que é diferente. Human, que é humano. Minute, que é minuto. Ocean, oceano. Emotion, emoção. Idea, ideia. Present, presente. Promotion, promoção. Future, futuro. Important, importante. Television, televisão. Information, informação. Então, vamos estar bem atentos, porque na hora que a gente for fazer skimming e scanning, as primeiras palavras que a gente tem que observar e sublinhar, como eu sempre falo, são as palavras cognatas. Então, vamos fazer alguns exercícios de interpretação de texto informativo. A gente aqui tem o primeiro texto, I Love My Family, eu vou ler ele para vocês. Hi, my name is Paul. I am 11 years old. I want to introduce my family to you. Alan is my father. He is a doctor. Karen is my mother. She is a teacher. I have two sisters. My sisters' names are Liz and Mary. Mary is 9 years old. I have a dog named Blue. My family is very happy and I love my family. Então, a gente tem esse texto. Qual o gênero textual desse trecho? Cite suas características. Qual o nome do autor do texto? Então, observe o texto e responda essas perguntas. Sobre o que esse autor está falando? Retire os cognatos do texto, faça a tradução do texto e escreva um texto informativo sobre a sua família em língua inglesa, assim como o Paul fez. Naquele formato, naquele modelo, nós estamos começando a produzir os nossos primeiros textos informativos. Então, esse é pessoal. Eu quero que vocês olhem essa imagem desse cartaz, desse banner, né? A gente tem duas mãos, uma mão de adulto e uma mão de neném tocando piano. E temos a frase, Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Então, a gente tem essa frase. O texto traz uma citação de Thomas Edison, um dos maiores inventores da história. Você sabe por qual invenção ele se tornou conhecido? Pesquise. Quais as palavras na citação em inglês são parecidas com o português? Quais são cognatos? Quais palavras na citação em inglês é equivalente à transpiração? Qual é essa palavra? Explique com suas palavras o que essa citação significa. Citações como a do pôster costumam aparecer também em camisetas e marcadores de livro, por exemplo. São frases motivacionais. Onde mais você poderia encontrar a citação de Thomas Edison? Então, eu quero que você imagine, onde mais a gente poderia encontrar essa citação, além do cartaz? Cartaz ou pôster. Quais as características desse gênero textual que a gente acabou de ver, do pôster? Temos essa entrevista, eu vou pedir para vocês que vocês paralisem o vídeo para traduzir a entrevista, para ler a entrevista e depois fazer as atividades. As atividades são essas. Em qual período do dia acontece a entrevista? Qual a profissão de John Baker? Quantos anos John Baker tem? Qual a idade do menino que aparece aí nesse gênero textual? No texto, é possível perceber algumas palavras cognatas e você vai citá-las.
Gente, agora presta atenção que isso é bem importante. Falsos cognatos são palavras que se parecem com palavras da língua portuguesa, porém o significado não é o mesmo, diferentemente do cognato, que se parece na forma e no significado. Por exemplo, library se parece com livraria, mas na verdade significa biblioteca. Na livraria você compra os livros, na biblioteca você reserva e pega os livros emprestados por um prazo determinado. É diferente, né, gente? Então a gente já estudou bastante os cognatos e agora, com a ajuda do Google, você vai pesquisar quais os falsos cognatos mais recorrentes em língua inglesa e vai fazer uma lista com as suas respectivas traduções. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Kisses, bye bye!